Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Deus e a paz dele sejam multiplicadas sobre nossa vida nesta manhã e para todos sempre. A mensagem desta manhã está em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante. O apóstolo Pedro, como nós nesta manhã, irá neste texto nos mostrar que Deus separou um povo para ele. Assim como nós vimos em Êxodo, capítulo 24, quando todo Israel, depois de ouvir a lei do Senhor, disse: nós assim faremos e assim nós obedeceremos, segundo todas as palavras do Senhor. Assim como nós cantamos, que nós nos achegamos para ouvir da instrução do Senhor, o Senhor separa um povo e o Senhor tem uma forma desse povo viver. E esse texto de 1 Pedro vai nos ensinar isso, como o povo de Deus separado para ele vive neste mundo, enquanto agora aguarda sua completa salvação, como nós lemos em Romanos capítulo 8, momento da adoção completa dos filhos, o momento em que nós não teremos mais dores, momento em que nós não teremos mais gemidos, momento em que não teremos mais angústias. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas. A vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos em culto a Ti, ó Pai, e ao mesmo tempo estarmos sendo alimentados pela Sua palavra. Obrigado porque temos a oportunidade de abri-la e lê-la, mas sabemos, ó Pai, que se o Senhor não iluminar o nosso coração, nada disso, ó Pai, teria benefício para nós. Por isso, o nosso pedido é que o mesmo Espírito que intercede por nós, nos ajudando, ó Pai, em nossos pedidos de oração, também ilumine o nosso coração. Nossa oração é no nome de Cristo Jesus.
Amém. Meus irmãos, quero iniciar a mensagem desta manhã lendo o trecho de uma carta de um governante romano escrevendo para o imperador no segundo século a respeito dos cristãos e mais especificamente a respeito de como ele deveria tratar os cristãos e como ele estava tratando até então. Então ele busca informações, busca o conselho de como ele deveria tratar os cristãos em sua região e ele também explica como ele estava fazendo até então. O que eu gostaria que os irmãos fizessem ao prestar atenção na leitura desse trecho? Que os irmãos tentassem identificar qual é o critério que levava à absolvição e qual é o critério que levava à condenação. Então, esse exercício. Qual é o critério que levava um cristão a ser condenado e qual era o critério que levava ele a ser absolvido? Diz assim o trecho da carta deste governante: Nunca participei em Roma de nenhum processo contra os cristãos. Desconheço, por isso, qual é o crime do qual os acusam, quais punições merecem, qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites devem colocar-se a eles. Assim, tive as mais sérias dúvidas sobre se devem estabelecer-se diferença entre as idades dos réus, ou se, pelo contrário, os mais jovens, por mais tenra idade que seja, em nada se diferenciam dos mais velhos. Sobre se deve conceder-se a absolvição, a retratação. Ou, pelo contrário, aquele que tenha sido cristão, em nada lhe beneficia a renúncia. Por fim, se o castigo é pelo mero nome de cristão, inclusive na ausência de quaisquer tipos de crimes, ou se o que se castiga são os crimes associados ao dito nome. Eis de que modo me comportei até o momento, com aqueles que foram conduzidos diante de mim e acusados de ser cristãos. Perguntei diretamente a eles se são cristãos. Ao responder-me que sim, perguntei-lhes uma segunda e até uma terceira vez, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte. Aos que mantiveram sua declaração, ordenei que os executassem. A razão disso foi que não me cabia dúvida de que qualquer que fosse a natureza do crime que confessavam, certamente este fanatismo e essa obstinação intransigente merecia a morte. Houve outros que, apesar de mostrarem uma irracionalidade semelhante, sendo cidadãos romanos, os incluí nas listas daqueles que devem ser enviados ao julgamento em Roma. Em seguida, durante a instrução do processo, ao estender a outros a acusação, apresentou-se como de costume muitos casos particulares. Por exemplo, apareceu fixado em um público uma denúncia anônima contendo um grande número de nomes. Aos que negarem ser ou terem sido em algum momento cristãos, como invocaram aos deuses de acordo com a norma ditada por mim, fizeram uma oferenda de incenso e vinho diante de tua imagem, que com este propósito eu havia ordenado, trazer junto às estátuas dos deuses. E também maldisseram o nome de Cristo, o que, segundo se diz, não se pode forçar de modo algum aos que são verdadeiramente cristãos. A estes, criei que devia deixá-los em liberdade. Qual o critério que diferencia aqueles que obtiveram a liberdade daqueles que foram condenados à morte? Esta carta foi escrita pelo governante Plínio na mesma região para a qual Pedro escreve a sua primeira epístola, região do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Plínio escreve essa carta para o imperador Trajano, cerca de 50 anos depois que Pedro escreveu a sua carta. Meio século se passou, e então nós temos cristãos sendo presos por causa da sua fé, cristãos sendo conduzidos à morte por não negarem a Cristo, mesmo diante de 3 vezes o governante dizer que eles poderiam, se voltassem atrás na sua fé, obter a liberdade. A carta de Pedro, ela é um incentivo a nós caminharmos da mesma forma. Adiante das ofertas do mundo de liberdade, adiante das ofertas do mundo de recompensa, adiante das ofertas do mundo de qualquer tipo de privilégio, ainda assim nós declararmos que somos cristãos e vivemos segundo um padrão diferente.
Quando Pedro escreve a sua carta, e eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã o que faz pessoas diante da ameaça de morte permanecer firme em sua confissão, Pedro fala que nós temos uma dupla condição que nos auxilia nisso. E essa dupla condição está nos 2 primeiros versículos. A primeira delas é que nós somos peregrinos desse mundo. E a segunda é que nós somos eleitos. Veja o que diz os 2 primeiros versículos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Pedro está escrevendo a sua carta para um grupo de pessoas que ele chama de eleitos e forasteiros, ou eleitos e peregrinos. Uma condição é favorável para com Deus, eleitos. Deus escolheu eles para serem o seu povo. A outra condição deles é desfavorável para com o mundo. Sempre que um peregrino passa, ou um forasteiro passa numa terra estranha, todos os olhares se voltam para ele, para o seu jeito de falar, para o seu jeito de vestir, e até se fica desconfiado. Se nós lembrarmos dos filmes de faroeste de antigamente, quando um forasteiro chegava numa cidade, geralmente se esperava que ele talvez até fosse um fora da lei naquele lugar. Uma condição favorável com Deus, eleitos. A outra condição desfavorável para com o mundo, peregrinos, forasteiros. Mas eles só se tornaram forasteiros para com o mundo, porque foram considerados eleitos para com Deus. No final, cristãos estão numa posição extremamente privilegiada diante do Senhor, recebendo da sua graça e da sua misericórdia, ao mesmo tempo em que podem estar numa posição extremamente desconfortável para com o mundo. Um pouquinho do contexto dessa carta, Pedro escreve para cristãos que eram provavelmente cidadãos romanos ou gentios em sua grande maioria. Não necessariamente eram judeus. Apesar da gente ter o termo da diáspora, não significa dizer que eles eram judeus. Esse era um termo usado para os judeus que foram espalhados pelo mundo, principalmente quando Nabucodonosor invadiu a terra de Judá no ano 586, então levou um povo para a Babilônia e outros judeus se espalharam pelo mundo. Mas a diáspora aqui significa todos aqueles que no momento em que foram eleitos por Deus, começaram a fazer parte da diáspora, começaram a fazer parte da dispersão. Por quê? Não há mais uma terra para eles. E Pedro escreve para um povo que provavelmente eram gentios, alguns deles até mesmo romanos, e que tinham privilégios dentro do Império Romano, mas por causa da sua fé foram considerados forasteiros. E a pergunta que eu faço é: como alguém deixa os privilégios deste mundo para se tornar alguém considerado, muitas vezes, inimigo desse próprio mundo? Os romanos, nós lemos no trecho da carta de Plínio a Trajano, eles tinham uma posição privilegiada até mesmo em seus julgamentos. Enquanto a maioria dos cristãos eram condenados à morte direta na sua região local, aqui no caso Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, aqueles que eram cidadãos romanos, mesmo sendo cristãos, precisavam ser enviados a Roma para serem sentenciados, julgados em Roma. Então tinha um privilégio, ele não poderia ser julgado pelo governante local, ele tinha que ser julgado pelas autoridades do centro do império. Digamos que eles tinham foro privilegiado, como nós nos habituamos a ouvir nos últimos tempos. Quando nós lembramos de Paulo, teve um momento em que ele apela a César para ser julgado em Roma. Paulo tinha cidadania romana. E esses destinatários da carta de Pedro, eles tinham também privilégios, até conhecerem a Cristo, até deixarem de ser cidadãos desta terra e passarem a ser cidadãos dos céus. Eles passaram a ser eleitos, mas para essa terra eles passaram a ser peregrinos. O que faz alguém abrir mão dos seus privilégios terrestres para viver muitas vezes em oposição daqueles que antes lhes privilegiavam? A razão disso, Pedro fala no versículo 2. Eles sofrem 3 ações, ou eles são receptores de 3 ações de Deus para com eles. A primeira é que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
depois que eles são santificados do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Todas essas três ações de Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos, têm uma única razão: mostrar que eles são separados. E quem os separou foi Deus. Não foi uma atitude deles mesmos se separarem em relação à sua pátria terrestre, ou se separarem em relação aos privilégios que tinham nessa terra. Quem os separou foi o próprio Deus. Primeiro, pelo amor que vem antes da criação do mundo, o conhecimento que vem antes da criação do mundo, que os elegeu, que os escolheu para ser o seu povo, propriedade única e exclusiva deles, única e exclusiva de Deus. Segundo, para a santificação, em santificação do Espírito, também a ideia de separação. Quando nós ouvimos esse termo santificação, ele tem dois sentidos principais. O primeiro é o de separar. Deus separou um povo como se fosse consagrar, consagrou um povo para si mesmo. E depois a ideia de Deus santificar esse povo ao longo do caminho, ao longo da caminhada, segundo a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Mas aqui a ideia é Deus separando um povo. E todas essas são ações de Deus. Deus separa um povo para si. E depois nós temos para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. E essa talvez seja o termo mais difícil, a ação mais difícil de ser compreendida. Porque ela tanto tem a ver com a obra sacrificial de Cristo, que foi obediente até a morte de cruz, e o seu sangue, então, serve para pagar o preço de nossos pecados. Mas eu acredito que o contexto mais próximo que nós podemos ter para o significado dessa expressão, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, é o texto de Êxodo 24, 3-8, que nós lemos. Primeiro Deus separou um povo para ele lá no Egito, tirou esse povo com mão poderosa por meio das pragas, conduziu esse povo até o Monte Sinai, deu os 10 mandamentos a esse povo, depois deu um código da aliança que está relatado em Êxodo 21 até o capítulo 23. Então Moisés lê todas essas leis que constituem o povo de Deus. Afinal, um povo, uma nação, é regido por leis. Nós somos brasileiros, nós seguimos a Constituição Federal do Brasil. O povo de Deus segue o código da aliança do Senhor, pensando no povo do Antigo Testamento. Moisés lê essas leis e o povo fala: assim nós faremos e assim nós obedeceremos. Então o que Moisés faz? Pega um animal, o mata, metade do sangue ele asperge sobre o altar que ele construiu. E a outra metade ele faz o quê? Asperge sobre o povo. Esse povo agora é separado para Deus. E essa condição, essa ação do Senhor de nos separar, nos torna perante o mundo peregrinos, mas nos torna perante Deus eleitos. Qual o impacto desta condição em nossa vida? Primeiro, nós vemos a partir do versículo 3, que ela faz com que nossa vida seja em louvor ao Senhor. Versículo 3 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou louvado seja o Deus e Pai. A nossa vida como peregrinos e como eleitos de Deus, agora é em louvor exclusivo ao Senhor. Talvez a gente possa começar a olhar para essa carta, ver Pedro escrevendo ela, ver para quem ele estava escrevendo, pessoas que dentro de 50 anos enfrentariam a oposição do Império Romano, mas que naquela época já experimentavam a oposição da sua vizinhança. E nós podemos perguntar: mas e Pedro? Parece escrever de lugar confortável. É fácil você dizer bendito seja o Deus e Pai quando você não está no meio do fogo cruzado. É fácil depois, como ele vai dizer no versículo 6, dizer vocês se alegram no meio das provações. Mas Pedro, ele está na mesma condição que a nossa. Porque todo cristão está na mesma condição que a nossa. Vá lá para o capítulo 5, versículo 13, e veja de onde Pedro escreve essa epístola. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros. E no versículo 12 ele fala: por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida.
Meus irmãos, Pedro está na mesma condição. Ele fala que ele está nessa que ele chama de Babilônia. Babilônia naquela época não era, pelo menos na carta de Pedro e algumas cartas do Novo Testamento, não se referia à Babilônia antiga. Essa tinha sido destruída com o tempo, com o avanço dos impérios, primeiro persa, depois Império Grego, depois Império Romano. Então qual é essa Babilônia? Para o Novo Testamento, essa Babilônia é Roma. Pedro não apenas está numa província do Império Romano, ele está escrevendo do coração do Império Romano, para dizer que um povo deveria louvar a Deus, mesmo no meio das dificuldades, mesmo em meio à perseguição, mesmo perdendo os privilégios que este mundo pode oferecer. Por quê? Porque, como eleitos e peregrinos, a nossa vida é em louvor a Deus. E ele dá uma razão muito clara para nós do porquê nós devemos louvar a Deus. E é por conta da obra da salvação, que foi iniciada, ele fala no versículo 3, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa salvação começa no momento em que nós cremos em Cristo Jesus e o Senhor substitui o coração de pedra completamente antagônico às suas vontades e nos dá um coração de carne, nos dá um coração receptivo à sua lei, nos dá um coração que agora consegue compreender o que é certo e o que é errado, um coração que tem uma disposição favorável para Deus. Tudo começa, essa salvação começa na regeneração, assim como essa separação do povo de serem privilegiados por este mundo para serem forasteiros no meio dele. E ele fala que no momento em que Deus nos regenerou, ele nos regenerou para uma viva esperança. E aqui está a base do nosso louvor para o Senhor, mesmo quando nós vivemos no meio das dificuldades. O Senhor nos chamou para termos esperança. E esperança e fé muitas vezes conversam ao longo das Escrituras. E nós vemos que é algo que a fé é algo que nós esperamos. É a convicção dos fatos que nós ainda não vemos. Então o Senhor nos regenerou para algo que a gente ainda não vê. E ele fala a partir do versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. No momento em que o Senhor nos separou para sermos peregrinos nesse mundo, mas eleitos para Ele, o Senhor também nos separou para uma herança, que Ele fala que é incorruptível, que Ele fala que não se macula, uma herança que não murcha e uma herança que não se acaba. Agora eu quero que vocês pensem naqueles cidadãos gentios, muitos deles romanos, que tinham grandes privilégios dentro do império. Quando você tinha uma cidadania romana e uma cidadania gentílica, você poderia comercializar com quem você quisesse, o que não era possível para os cristãos daquela época. Você tinha a sua propriedade, você tinha o benefício do Estado, você tinha assistência, muitas vezes financeiras, do próprio império ou das oligarquias que constituíam o império. Mas agora, porque eles foram separados para Deus e porque Deus os separou para eles, possivelmente eles não têm mais a nada que se apegar nessa terra. Possivelmente eles não têm mais uma herança, talvez até mesmo foi roubada deles, confiscada ou destruída pelos seus inimigos. Mas o Senhor está dizendo que no momento em que Deus os regenerou, eles foram separados para uma herança muito maior. E eles estão sendo guardados para uma herança muito maior. Uma herança que a traça e a ferrugem não corrói. Uma herança que, diferente da erva do campo, não murcha, não se acaba. Uma herança que não pode mais ser maculada. Uma herança que não pode ser roubada. Uma separação que eles estão sofrendo para nunca mais serem separados de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas no momento em que o Senhor nos escolhe, no momento em que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nos santifica, nos separa, no momento em que o Senhor
por meio da obra de Cristo, nos leva à obediência e à aspersão do sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada mais. É por isso que eleitos e peregrinos vivem para o louvor exclusivo do seu Senhor. E é isso que Pedro nos ensina nessa primeira parte. No versículo 5, ele continua dizendo que nós estamos sendo guardados para esta herança. Não somente a herança está lá reservada, lá está com o seu nome para os cristãos desfrutarem, mas nós estamos sendo guardados e preservados para ela, mediante a fé. E aqui é a única participação que nós temos até agora. Fé que nós aprendemos pelo apóstolo Paulo, que também é um dom de Deus, que também é um presente de Deus. Absolutamente nada pode nos separar para esta herança que será revelada no último dia. O que significa dizer que essa herança será revelada no último dia? O Senhor já começou uma obra em nós. No momento em que Ele tirou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne. No momento em que Ele nos deu uma nova vida, Ele iniciou essa obra em nós. Mas essa obra está sendo continuada até o momento em que ela será completa. Até o momento em que esta herança será revelada a nós. Até o momento em que o nosso corpo, como o reverendo Gabriel falou, não será mais corruptível. Nosso corpo não sofrerá mais dores. Nós não sofreremos mais o assédio do pecado. Nós não magoaremos mais as pessoas que estão no nosso lado. Nós viveremos para sempre diante do Senhor. Nós estamos sendo guardados para esta herança que há de se revelar. E a maior de todas as heranças para nós é a presença do próprio Senhor. Que um dia virá e um dia nós estaremos para sempre com eles. Então esses eleitos e peregrinos, nessa dupla condição das suas vidas, que devem viver para o louvor ao Senhor, também tem outra instrução para eles. Eles devem viver uma alegria, mesmo em tempos difíceis. Eles devem viver uma alegria que é indescritível. Versículo 6 nos fala: nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, que, escrevendo de Roma, está dizendo que nós devemos viver para o louvor de Deus Pai, que tem nos separado para a vida, uma vida com Ele. Agora nos diz que nós exultamos. E veja que a expressão é: nisso vocês exultam. Essa já é a condição presente. Essa não é uma promessa. Vocês exultarão. É uma condição presente para aquele povo que agora enfrentava a ameaça dos seus inimigos, que agora tinha os seus bens terrestres talvez usurpados, seus bens terrenos usurpados, que tinham perdido seus privilégios e que estavam sob a ameaça de morte. Nisso vocês exultam. E dele dá uma explicação. Ele fala na sequência: embora no presente, versículo 6, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Eu quero destacar as duas ideias aqui. Isso é no presente, por breve tempo, e se necessário. Aquela condição que eles estavam vivendo de peregrinos é uma condição presente, é uma condição se necessária e é uma condição por breve tempo. Não é para sempre esta animosidade com o mundo. Não é para sempre o mundo levar-nos aos tribunais. Graças a Deus, no Brasil, nós não enfrentamos isso ainda. Não é para sempre passar por esta luta, mas talvez seja necessário. Um dia o Senhor falou que não existirão mais inimigos para Ele. E se não existirão mais inimigos para Cristo, não existirão mais inimigos para nós. Afinal, nós somos chamados para viver com Cristo e automaticamente os inimigos da cruz são nossos inimigos também. Mas isso não é para sempre. Um dia não haverá mais inimigos. Mas se necessário, talvez seja no presente. Se necessário,
indica tanto a ideia de uma possibilidade, mas, acima de tudo, indica que esta é a vontade de Deus. Se necessário, é possível que no presente nós passemos por várias provações. Esse ser aqui é condicionado à vontade daquele que elegeu, é condicionado à vontade daquele que está nos santificando, é condicionado à vontade daquele que nos separou para a obediência a Ele. Mas, se necessário, é possível que passemos por provações. Nossa esperança, e essa é a esperança que vem desde o versículo 3, é que isso não é para sempre. Nossa esperança é que isso é por breve tempo. E graças a Deus o Senhor não apenas permite que passemos por provações, e aqui a ideia de provações é perseguição mesmo. Às vezes a gente passa por dificuldade, o sofrimento tem um papel na nossa vida, às vezes de uma enfermidade, às vezes passar pelo luto, às vezes passar por uma falta de emprego, isso aí tem um papel na nossa vida, mas quem fala muito disso é Tiago, presbítero Tiago em sua epístola. Pedro está falando de provações oriundas de perseguição. Talvez seja necessário. O Senhor permite que a sua igreja seja perseguida tanto para mostrar a pureza da sua igreja e realmente manter somente os fiéis para que a sua igreja fielmente continue a pregar o Evangelho. O Senhor permite isso. Mas o Senhor também nos dá uma razão para nós olharmos para o sofrimento e ainda assim conseguirmos nos alegrar. Uma porque é por breve tempo. A outra é porque as provações têm um papel em nossa vida. Ele fala no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações para os cristãos têm um papel. Lembram-se da carta de Plínio ao imperador Trajano que eu li no início? Foi oferecida 3 vezes para eles a absolvição se negassem o nome de Cristo, e eles não negaram e foram mortos imediatamente. Outros não negaram e, por serem romanos, foram enviados para serem julgados em Roma. Mas seriam julgados ainda. Mas tem aqueles que foi oferecida a absolvição. Foi oferecido o perdão por ser cristão. E eles negaram. Foi trazida a estátua do imperador Trajano e colocada no meio de diversos outros deuses. E eles adoraram aquela estátua. E eles sacrificaram aquela estátua. E eles ofertaram aquela estátua. No momento da perseguição, eles ofertaram aquela estátua. Por medo do quê? Por que voltaram atrás na sua profissão de fé? Por que voltaram atrás no dizer-se cristão? Porque temiam. Primeiro pela sua vida, que estava sob ameaça naquele momento. Mas também porque temiam perder os privilégios deste mundo. Temiam perder o conforto que o Império Romano dava com seu assistencialismo. Temiam perder o conforto de ter o foro privilegiado de ser julgado em Roma. Temiam perder a segurança de ter a sua propriedade numa terra onde eles estavam passando, provavelmente foram deslocados de Roma mesmo para aquela região da Galácia. Eles negaram. Por que o Senhor nos dá provações? Para que a nossa fé seja fortalecida e para que nós não neguemos. O Senhor nos dá provações para que a nossa fé seja cada vez mais apurada, cada vez mais aperfeiçoada, tornada cada vez mais pura, para que nós não cheguemos ao ponto da descrença. Porque, meus irmãos, até agora o que a gente tem visto? Papel de Deus em nos separar, em nos santificar, em nos levar à obediência dele. Qual é o nosso papel até agora? Qual é o papel cristão até agora no texto de 1 Pedro? O Senhor nos dá provações, e ele usa a metáfora aqui do ouro. O ouro, quando colocado sob o fogo, o ouro, quando colocado para ser provado pelo fogo, ele se liquefaz. Ele se separa, e no momento em que ele se liquefaz, melhor dizendo, ele se separa das suas impurezas. Então você pode remover aquilo que torna o ouro menos precioso e ficar só com o ouro.
E ele está dizendo que a nossa fé muitas vezes passa pelo fogo. E Pedro vai falar isso lá para frente no capítulo 2, capítulo 3, que nós somos muitas vezes submetidos ao fogo entre nós, para nos tornar mais puros, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que a nossa fé, então, como está no final do versículo 7, resulte em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe por quê? Um dia Cristo estará conosco e Ele apresentará a obra que Ele fez, e a obra que Ele fez somos nós. E isso redundará em louvor para Ele. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e Ele ficará satisfeito. Meus irmãos, é possível que passemos por provações nesse mundo. E essas provações, elas são vividas pela fé. Essas provações, elas são passadas em nossa vida por meio dessa fé que o Senhor, ao mesmo tempo, quer que ela seja o resultado, seja purificada, completamente pura lá no final, o Senhor também nos fortalece nessa trajetória. Versículo 8 fala, mesmo sem tê-lo visto, visto quem? Jesus, que está no versículo 7. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. E aqui tem uma colocação para nós. E para os cristãos, com certeza, daquela época, para quem Pedro escrevia no primeiro momento. Eles são cristãos, vamos dizer assim, de uma segunda geração. A primeira geração é a dos apóstolos, daqueles 120 que logo depois da ascensão de Cristo estavam ali orando para até mesmo escolherem qual seria o apóstolo que substituiria Judas. Essa é a primeira geração que depois se torna 3.000, que depois se torna 5.000, e então começa a se espalhar, saindo de Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria e chega até Roma. Mas tem a segunda geração, que é daqueles que não viram Cristo Jesus ressuscitado, daqueles que não viram os apóstolos ali em Jerusalém, mas já espalhados pelo mundo. Pedro mesmo não foi quem plantou essas igrejas na região da Ásia Menor. Paulo passou por lá antes. Pedro está escrevendo para um lugar onde Paulo provavelmente iniciou o seu trabalho. Eles não veem Cristo. Eles passam pelas provações sem ver a Cristo. Mas eles esperam pelo fim dessas provações. Eles esperam pelo momento em que uma herança será dada para eles. E eles têm uma alegria indescritível. E tudo isso é condição presente. Aqueles irmãos viviam isso. Pedro está louvando a Deus também pela vida daqueles irmãos que mesmo diante do fogo continuavam fiéis ao Senhor. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É a convicção de fatos que nós ainda não vemos. Um dia veremos, mas ainda não vemos. Até aqui, meus irmãos, nós enxergamos que eleitos e peregrinos vivem para o louvor ao Senhor e exclusivamente ao Senhor. Eleitos e peregrinos têm uma alegria que o mundo não vai conseguir explicar, que o mundo não vai conseguir dizer o porquê que eles têm essa esperança. Pedro até no capítulo 3 vai dizer, vocês têm que estar preparados para dizer qual é a razão da esperança que vocês têm, por que vocês têm essa esperança numa herança que é incorruptível. A gente tem que estar preparado para isso. Os velórios cristãos geralmente são um testemunho da nossa esperança. Há choro, há tristeza, há o sofrimento ali da perda de um ente querido, mas não há desespero. Não é o fim, porque nós sabemos que nós temos essa esperança de que um dia, até mesmo a pessoa que está diante de nós morta, estará também novamente conosco, pela graça de Deus. Nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa esperança. E para isso, nós precisamos saber em que momento da história nós estamos. Em que momento da história da redenção nós estamos. Do versículo 10 ao versículo 12, Paulo vai falar de Pedro vai falar de profetas, Pedro vai falar de anjos, Pedro vai falar daqueles que anunciaram o evangelho e Pedro vai falar dos cristãos. Versículo 10 diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram.
Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Porque peregrinos e eleitos sabem qual o momento da história da redenção em que estão. Isso é muito importante para nós. Aqui, Pedro está falando de profetas que predizeram, que profetizaram a respeito do que aconteceria com Cristo e de como esses cristãos que não eram judeus, e a gente tem que lembrar disso, eles eram gentios, e até o Antigo Testamento, na época dos profetas, o evangelho estava somente entre os judeus. Como esses gentios seriam tornados peregrinos em sua terra e se juntariam àqueles que eram da diáspora. Tudo isso os profetas profetizavam e os profetas também indagavam, questionavam quando seria isso, como seria isso. Sabiam que era por meio de um Messias, mas não sabia quando esse Messias viria, não sabia como esse Messias agiria por completo. A gente tem predições de que ele seria esmagado, mas a gente não tem completo detalhe de como seria a obra dele no Antigo Testamento. Então os profetas indagavam a respeito deste grandioso momento em que Cristo, pela sua morte, separaria pessoas que estavam separadas dele para ele. Separaria, eu falo, juntaria a ele pessoas que estavam separadas dele. Tudo isso são os profetas, Antigo Testamento. Esta é uma parte da história. Essa é uma parte da história que passou. Nós temos aqui também uma curiosa frase que os anjos, no final do versículo 12, uma obra que os anjos anelam contemplar, ou desejam contemplar. E essa é uma frase bem difícil. Eu encontrei uma resposta bem interessante num autor chamado Edmund Clooney, que ele fala o seguinte: os anjos são convidados para o casamento. São como convidados para um casamento. E eles estão tentando enxergar a noiva. E eles estão tentando ver os detalhes da noiva. Porque essa noiva é a igreja. Essa noiva são os cristãos que um dia a noiva descerá do céu imaculada, sem mácula alguma, com essa herança completa. Os anjos estão contemplando essa noiva, mas eles não estão neste processo da redenção. Eles são espectadores. Quem faz parte desse processo? Cristo, os seus sofrimentos e a sua glória. Só que ao mesmo tempo que Cristo passa por sofrimentos e passa por glória, isso significa que aqueles que carregam o nome de Cristo e que são chamados de cristãos precisam passar, talvez, se necessário, por sofrimentos para que alcancem a glória. Qual é o ponto que nós estamos na história? Nós, como cristãos no século XXI, não mais no primeiro século, não mais no segundo século, como dessa carta, nós vivemos o mesmo ponto da história deles. Cristo Jesus morreu por eles, Cristo Jesus pagou o preço do pecado deles e os enviou ao mundo. Cristo Jesus está santificando esse povo para ele, mas ele também espera a lealdade desse povo a ele. Quando nós olhamos para os 3 detalhes que nós enxergamos nesse texto, o louvor exclusivo a Deus, uma alegria indescritível e também o saber em que momento da história nós estamos, o mundo tem perspectivas completamente diferentes dos 3. Para eles, o louvor não é exclusivo a Deus. Para Trajano, que recebeu essa carta, uma parte do louvor dos gentios tinha que ser para ele. A outra parte poderia ser dividida entre as diversas divindades que existiam no Império Romano. E se quiser dividir com Cristo também pode dividir, mas tem que ter o louvor a ele. Cristo requer louvor exclusivo a ele. Uma alegria que ninguém consegue descrever.
E a gente enxerga diversos tipos de alegrias por aí. Mas todas alegrias que são efêmeras. Todas alegrias que talvez sumam da vida de uma pessoa no momento em que uma grande dificuldade se abate sobre a vida dela. No momento em que ela não enxerga mais o propósito da sua vida, no momento em que ela não enxerga mais segurança para ela, no momento em que ela não tem esperança alguma a respeito do futuro. As alegrias que nós enxergamos por aí, elas passam. Elas podem ser descritas como temporais. A nossa alegria, ela é indescritível porque ela é eterna. E criaturas limitadas como nós não conseguimos descrever o que é eterno por completo. Há algo em nosso coração que não pode ser descrito. Há algo no coração dos cristãos que jamais poderá ser explicado, a não ser que o Espírito Santo revele a essa pessoa. E entender em que momento da história nós estamos. Afinal, nós somos peregrinos nessa história. Nossa cidadania não é aqui. Nossa cidadania é nos céus. Nós somos peregrinos aqui. Infelizmente, aqueles que não têm Cristo Jesus como Salvador vivem como se esse momento da história fosse único. É o viver o dia de hoje porque amanhã acabará. É o que Paulo fala, comer e beber porque amanhã tudo se acabará. Amanhã morreremos e não existe mais nada. Nós sabemos que não é assim. Podemos passar por provações porque nós sabemos que este é um momento da história da redenção passageiro. Podemos passar por lutas porque nós sabemos que está reservado para nós algo muito maior. Está reservado uma herança que não se corrompe. Está reservado uma herança que não murcha. Nós podemos passar por essa história sendo fiéis a Cristo, porque Ele foi fiel a Deus. Em todo esse texto, o centro dele, como é o centro de toda a Escritura, é somente Cristo Jesus. Deus nos regenerou, como está no versículo 3, por meio da morte de Cristo. Nós vivemos uma alegria indescritível, porque Cristo está conosco, mesmo que nós não o vejamos. Nós vivemos esse momento na história, porque na plenitude da história, na plenitude dos tempos, Cristo Jesus se fez carne, habitou entre nós e caminhou direto para uma cruz em nosso lugar. Nós vivemos esta história porque Cristo falou que nesse mundo nós poderíamos ter aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela sua palavra. Te damos graças porque o nosso coração, pela fé em Cristo Jesus, tem uma alegria que nós muitas vezes não conseguimos nem explicar ao mundo como ela é. Uma esperança, ó Pai, que nós falamos a respeito dela, mas nós confiamos completamente no Espírito Santo para revelar qual o detalhe, qual a essência dela, porque nós sabemos que podemos falar e ainda assim esse anúncio da esperança cair em corações que ainda estão duros. Santo Deus, nós te louvamos, porque nesse momento da história, o Senhor não nos deixou numa cegueira de não saber o que nós devemos viver, mas o Senhor disse que talvez seja necessário que passemos por provações. E se essa for a sua vontade, ó Pai, Senhor, purifica a nossa fé. Se esta for a sua vontade, aumenta a nossa fé, para que sirvamos a Cristo, para que abramos mão, ó Pai, dos privilégios que o mundo possa oferecer e para que almejemos exclusivamente essa herança que é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Santo Deus, obrigado, ó Pai, porque o nosso coração se enche de alegria mediante a obra de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.